estudantes, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Vânia e estou aqui com meu colega... Professor Felipe, tudo bem, pessoal? Então, nós somos das práticas de movimento e viemos trazer uma proposta para vocês. Essa proposta hoje é sobre lutas, professor Felipe. Lutas, muito legal. E um tema delicado também, né, professora Vânia? Exatamente. O que acontece, professor Felipe? Muitas pessoas confundem a questão das lutas com briga. E a gente sabe que não é isso, né, professor Felipe? Exatamente. Então, as lutas são um esporte regulamentado, com regras, leis, confederações. A gente trabalha com movimentos específicos, né, dentro de uma... Determinada modalidade, isso, né? Isso. Cada modalidade, né? cada luta tem as suas regras, né? Diferente da briga. Exato. Eu queria falar ali que esqueci a palavra, era com técnicas, né, professor Felipe? Ah, com certeza. Então ele tem técnica para você fazer o golpe e não se machucar e atingir o seu adversário. Diferente de briga, que briga você não tem nada disso, você não tem nada regulamentado e inclusive você tem até um sentimento, digamos, ruim pelo adversário, né? Na luta, quem acompanha, no começo das lutas sempre existe aquela questão de cumprimentar, no final também, então você tem todo o respeito pelo seu adversário, diferente de briga, que não tem nada regulamentado e você tem esse sentimento ruim pelo adversário. Eu digo que quando a gente está entre a luta e a briga ela não mede consequência para o oponente, né? Para o adversário. Você pode machucar uma pessoa, na briga existe a violência, né? Que não é nem um pouco bacana, não é nem um pouco legal. Já na luta, como a professora Vânia estava comentando, existem as regras, por mais que seja uma luta, existe o respeito ao oponente. Exato. Né? Você mede a consequência, você está preparado para fazer aquilo, você prepara a sua cabeça, o seu corpo para você realizar essa modalidade na luta. Já na briga, você não mede consequência do que você está fazendo e isso acaba gerando a violência. Existe uma diferença muito grande entre a luta e a briga. Perfeito, professor Felipe. Até aquela pessoa que não entende muito, olhando às vezes uma luta, digamos um boxe, parece que as pessoas estão ali se agredindo. E não, eles estão usando golpes para o seu fim, né? Chegar e conseguir a pontuação ou nocaute, digamos assim. Exatamente, certo, são Felipe? Técnicas, né? Como você disse, professor Vânia. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais das lutas, não todas, né? A gente vai passar aí um videozinho para vocês que fala um pouquinho sobre históricos de algumas lutas, como surgiram, certo? Então acompanha aí no vídeo. Conta aí! Conta aí! Conta aí! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre lutas. Lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito tempo antes de ser considerada como um esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registros de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônicos, egípcios, chineses, japoneses, gregos e romanos. Os grandes responsáveis pela introdução das lutas no mundo esportivo foram os gregos. Naquela época, nos confrontos dos gladiadores romanos, havia o uso de técnicas corporais de luta 2 a 2 e a utilização de armas e táticas severas de treinamento. O regime de exercícios militares dos espartanos é outro exemplo desses combates. Por muitos anos, o mundo dos esportes era predominantemente masculino. A história das Olimpíadas nos mostra o quanto o desporto não era para as mulheres. Em Atenas, elas eram privadas de participar como competidoras e até como espectadoras. As competições selecionavam os vitoriosos, de acordo com os ideais de força, competitividade, agilidade, velocidade e outras qualidades físicas que acreditavam ser inerentes somente ao sexo masculino.
O mundo das lutas ainda é dominado por esse público, mas nos últimos anos isso vem mudando. Cada vez mais é comum ver mulheres praticando tais esportes, seja pela busca de um corpo saudável ou da possibilidade de autodefesa. O número cresceu tanto que várias academias do Brasil passaram a ter turmas exclusivamente femininas. Uma importante personalidade no mundo das lutas é a brasileira Amanda Nunes, que se tornou uma das maiores estrelas da atualidade de MMA, sendo a campeã da categoria peso galo e peso pena no UFC, que originalmente era competida apenas por homens. No contexto atual, percebe-se que as lutas estão cada dia mais fazendo parte da cultura brasileira. A riqueza de gestos motores nos vários tipos de lutas, a história por trás de cada uma, as regras a serem seguidas, tudo isso contribui imensamente para que sejam trabalhadas no ambiente escolar, fazendo com que os estudantes ampliem seus conhecimentos e adquiram mais cultura. Além de desenvolver as capacidades físicas, as lutas auxiliam o estudante na sua relação consigo mesmo e com o grupo, propiciando elementos que visam a socialização, a competitividade, a disciplina e o respeito, característicos de sua tradição e filosofia. Ou seja, as lutas atuam no contexto integral do ser humano. Bom, vocês puderam conhecer um pouco sobre as lutas. Vamos aprender mais? Então, pessoal, acompanharam aí o vídeo com o histórico das lutas, né? Como surgiram essas lutas? Qual era por que iniciaram as lutas? Por que, professora Vânia? Porque os guerreiros, na época, tinham que conquistar terras, né? O seu sistema ali de conquistas eram através de batalhas. E até mesmo pela própria sobrevivência, né, professor Felipe? Também. E com essas batalhas, foram tendo batalhas de um povo contra outro povo, e isso foi gerando as guerras, as lutas, e aí surgiram todos esses movimentos que a gente conhece como lutas, né? E até naquela época, existia já o respeito dentro dessas batalhas. E aí começaram a perceber que a questão de qualidade física, né? As pessoas ficavam mais fortes quando elas conseguiam vencer essas lutas. Sim, e aí sim. observaram que poderia se surgir algo mais com regras, né, professor Felipe? Um esporte mesmo. Exato. E no vídeo vocês acompanharam também que existem alguns atletas de nomes reconhecidos mundialmente, né? E esses mundialmente conhecidos, muitos são aqui do nosso país, do Brasil, né? Nós conhecemos aí Anderson Silva, o Maguila. O grande Maguila, da nossa época, né, professora Vânia Maguila? Exato, mas perguntem aí para os seus pais, seus avós, que eles também conheceram. Exatamente, lutadores importantes, reconhecidos. Nós temos também no boxe, além do Maguila, o Acelino Freitas, o Popó, mas eu sou fã dela, da Amanda Nunes, professora Vânia. Verdade. Amanda Nunes é uma super campeã do MMA, que é a mistura de artes marciais, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco disso também. Tem a Amanda Nunes, tem também a Cris Borg, que é aqui de Curitiba, Exato. sabe? Então a gente tem que valorizar esses atletas que são referências mundiais nesses esportes, né? Nessa modalidade da luta. E sempre realizando essa modalidade com muito respeito, muito respeito. Nós acompanhamos ali no vídeo o histórico, esses atletas e também os benefícios que isso traz, né? Porque a gente faz a luta muitas vezes não é para aprender a brigar, para aprender a lutar, né? Porque eu fui para um treino, professora Vânia, de luta lá numa academia, eu fiz 3 aulas, eu já quero sair brigando. Que isso? Nada disso. A gente treina primeiro para deixar a nossa cabeça, né? A nossa parte mental com uma saúde mais tranquila, porque existe a saúde mental. Outra coisa é a gente trabalhar o nosso corpo, a nossa qualidade de vida, a atividade física. Então a gente vai fazer isso para quê?
para um benefício para a nossa saúde. Controle emocional, né, professor Felipe? Total, total. Aí sim você vai diferenciar uma pessoa que gosta de briga, de violência, com uma pessoa que gosta de fazer uma modalidade. Para quê? Para deixar o seu corpo tranquilo, a sua cabeça tranquila. Não para sair brigando na rua. E determinados esportes têm até essa questão de filosofia mesmo de vida, né? A questão de respeito, né? O próprio judô, né, professor Felipe, tem categorias onde você, não é simplesmente você saber combater né? O golpe, né? Existem vários aspectos que levam você à mudança de faixa, né, professor Felipe? Exatamente, a sua graduação. Então, como a professora Vânia falou, essa filosofia, muitos desses esportes aí que a gente vai falar, dessas modalidades de luta, eles começam, quando a gente coloca lá uma criança para realizar um determinado tipo de luta, um judô, por exemplo, vamos citar novamente, ele não começa já realizando golpes. Ele começa primeiro sabendo qual é a filosofia daquele esporte. A primeira regra, que eu acredito que em todas as lutas os grandes mestres ensinam, é ter o respeito pelo colega, pelo adversário. A primeira. Né? Se você não tiver um respeito pelo seu oponente, você não vai nem ter oponente para ter esse tipo de troca. Perfeito. Né? Então começa pelo respeito. Essa questão de ter, que o professor Felipe acabou de falar, do respeito com o adversário, com o oponente, se você não tiver respeito, se ele não estiver ali, com quem que você iria lutar? Sozinho, né? não Você faria somente os golpes ali, até pela prática física você pode fazer. Porém, o bacana da luta é esse contato, né, com o adversário. É a troca. E a gente falou, né, bastante aí dessa questão do respeito. A gente pega firme nisso porque esse é o principal detalhe das lutas. A gente tem que ter o respeito. Se não existir o respeito, não existe luta. Não existe luta. Você pode anotar aí se você quiser. Sem respeito, sem luta. Né? Perfeito, professor Felipe. Não existe nenhuma luta que não tenha respeito. E aqui vocês podem estar reparando, nossa, mas o que é tudo isso aí atrás de vocês? Quanta coisa a gente trouxe aqui, professor Felipe? O que são essas coisas? Então, aqui são alguns, vamos dizer, aparelhos de lutas. Né? Aparelhos? São aparelhos. Uma luva de boxe é um aparelho, né, para um lutador. Daí nós temos... A professora Vânia pegou ali a luva, A gente tem outros modelos de luva aqui também. Temos as faixas. As faixas, no judô existe faixa, no taekwondo existe faixa, no karatê existe faixa. E essas faixas significam o quê? Você sabe dizer, professora Vânia? São as graduações, né, professor Felipe? Como a gente já tinha falado. Então, conforme o atleta vai cumprindo determinados aspectos, né, existe a promoção pela faixa. Aí você conhece o nível, né? O atleta pela faixa. Então, ele está começando agora, exatamente, né? Ou ele está mais num nível mais avançado. Quando você chega lá num grupo de judocas, você vê todo mundo com kimono e com a faixa. O kimono está ali também, se a professora Vânia quiser mostrar, está ali também. Então, aqui, esse é um kimono de taekwondo, mas é um kimono também. E o atleta está lá com a vestimenta dele, com o kimono e com a faixa, determinando qual é a graduação dele. Se ele iniciou faz pouco tempo, se ele já é bem graduado. E essa graduação, o respeito que existe dentro dessa graduação, às vezes não precisa nem vir do professor. Porque se um atleta faixa branca, que é a faixa inicial do judô, do karatê, do taekwondo, eu tenho 3 atletas com uma faixa branca e um atleta com uma outra faixa, uma faixa verde no caso. Esse atleta com a faixa verde, ele já vai ter o respeito pelos outros da faixa branca. Por quê? Porque a graduação exige esse respeito também. Às vezes nem o professor, o mestre que eles chamam, precisa intervir em algum momento ali do treino. O faixa verde já consegue intervir. Por quê? Porque ele já é um pouco mais graduado e ele tem esse comando em cima dos outros colegas que têm a faixa branca. Por quê? Porque eles respeitam o colega mais graduado sempre. Tá? Muito bacana, professor Felipe. Temos aqui também, isso aqui é um aparador de chute, professora Vânia. Esse aqui, ó. Muito utilizado para treinar chutes, né? Para quê? Pra gente não se machucar. Tanto eu não me machucar quando eu for fazer o movimento, quanto você, que vai sofrer o golpe e vai ser contido por esse saco de chute. Daqui a pouquinho a gente vai fazer, mas e se eles não tiverem isso aqui, professor Felipe, não vão poder fazer nossa aula?
Almofada, gente. Por Quem isso não essa tem uma almofada ou um travesseiro em casa, né? Ou até mesmo aquele colchão que às vezes fica na parede, né, professor Felipe? Também. Daí temos as luvas de boxe, o aparador de soco. A gente viu o aparador de chute e esse é um aparador de soco. Só para treinamento de soco. Então a gente está lá, ó, a gente vai bater no aparador e vai amortecer o movimento. Muito usado em algumas lutas. A gente vai citar algumas lutas e a gente vai falar qual é o aparelho de cada luta. E aqui é um calção do Muay Thai. Então os lutadores de Muay Thai, eles usam um calção. Você pode reparar aqui, ó, no calção, ele é um pouco mais aberto na parte de baixo da perna. Sabe por quê? Movimentação. Exatamente, para ampliar o seu movimento. Então quando você vai realizar um chute, você tem o teu movimento bem mais amplo. Você consegue chutar mais alto, né, chutar mais longe. Por quê? Porque você tem um certo conforto ali para fazer esse movimento. Ele não prende, né, o movimento. Não. Então, pessoal, a gente mostrou aqui alguns aparelhos, alguns ornamentos da luta, né, na verdade. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora. A gente começa pelo Muay Thai, né? O Muay Thai, você conhece o Muay Thai, professor Vânia? Eu conheço. Conhece? O Muay Thai é uma luta característica que envolve socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Nossa, mas parece agressivo. Não, né? e ela parece bem completa, hein, professor Felipe? Exatamente, muito boa pergunta e colocação, professora Vânia. Ela tem socos, ela tem chutes, ela tem joelhadas, ela tem cotoveladas. Então ela trabalha o corpo inteiro. Né? Num treino de Muay Thai você faz todos esses movimentos, você realiza todos esses movimentos. E você realizando esses movimentos, vai ser uma luta muito agressiva, você acha, professora Vânia? Então, quando a gente falou a questão de briga e luta, a gente falou que dentro da técnica, para você não se machucar e para não machucar o adversário, você tem a técnica. Então, não é agressiva, professor Felipe. Ela não deixa de ser, ela não é tão agressiva assim mesmo. Por quê? Porque com o respeito, você vai conseguir realizar esses movimentos. A graduação do Muay Thai, como que passa de níveis, né, no Muay Thai? É através de cordas, fitas no braço. Então não é na cintura, como a gente falou do judô. Exatamente. O judô, o karatê, o taekwondo são as faixas ali. Agora, o Muay Thai é uma fita, uma corda. Então você inicia na corda branca e azul, se eu não me engano, vai para azul, daí azul claro, azul escura, vermelha. Tem uma ordem que eu posso estar falando aqui que não é essa ordem, mas existem essas cores que determinam a graduação no Muay Thai. Temos uma outra luta, o kickboxing. Opa, como é esse kickboxing, professor Felipe? É igual ao Muay Thai. Mas se é igual ao Muay Thai, por que tem outro nome? Então, por quê? Me explica aí, professor Felipe. Porque ela tem uma maior variação de golpes e é menos agressivo, vamos dizer assim. Mas então quer dizer que o Muay Thai é agressivo? Intenso, né? Quer dizer que o Muay Thai é agressivo? Não, o Muay Thai é muito intenso, foi o que a professora Vânia disse. E o kickboxing é um pouquinho menos intenso, tá? É uma luta que vem originária do Japão, o kickboxing. E o Muay Thai é da Tailândia. Por isso que também tem essa nomenclatura diferente. Originário em outros lugares, né? Exatamente. Então, uma luta que nasceu no Japão, outra que nasceu na Tailândia, uma tem um nome, outra tem outro nome. Mas são parecidas, mas não são iguais. Porque a variação de movimentos é um pouquinho diferente, tá? A graduação do kickboxing é diferente do Muay Thai também. É através de faixas. Olha que interessante. Tá? E o taekwondo? O taekwondo é um esporte olímpico, né? Olímpico quer dizer o quê? Que tem nas Olimpíadas. Então, o taekwondo utiliza de qual técnica aí? De socos e de chutes. E como que funciona essa pontuação no taekwondo? Porque no Muay Thai, no kickboxing, você acertando, né, o seu oponente, você vai pontuando, você vai desgastando ele, você vai pontuando. E no taekwondo, professor Felipe? No taekwondo, como que é a vestimenta do taekwondo? Vamos pensar. É com o kimono, né? A faixa. Tem um protetor, professora Vânia, aqui na região da cintura do peito, para cima também, da cintura até o peito, que daí protege as costelas. Tem um protetor de cabeça também. Já vi, professor Felipe. Além de luvas. Nas Olimpíadas, geralmente, um de uma cor. Um tá de uma cor, outro de outra. Sempre é vermelho e azul. Provavelmente sejam essas cores que vocês podem ter acompanhado de alguma vez. E a graduação é através de faixas também, tá? No taekwondo, para você pontuar,
você tem que acertar somente nessas partes protegidas, que seriam aqui na região, né, da caixa torácica, da costela, do peito e na cabeça. Então, professor Felipe, os membros inferiores eu não posso atingir. Você tem uma certa regra lá no taekwondo para você atingir, mas a pontuação que mais vale, quanto mais alto for o seu chute, maior vale a sua pontuação. Então, se eu acertar, digamos, nas costelas, como você falou, eu tenho uma pontuação. Se eu conseguir acertar na cabeça, eu tenho uma pontuação maior. Exatamente, a sua pontuação é um pouquinho maior. Então vocês percebam aí, quanto maior a dificuldade, maior a sua pontuação. Isso é normal, isso é em todas as lutas, né? Isso. Normal isso. E temos outra luta também, que é o karatê. O karatê, existem dois tipos de karatê. O individual e o de combate, que é em equipe. Daí, o individual, um atleta contra o outro, né? Luta individual. E o equipe, como seria? É uma apresentação, professora Vânia. Então eles realizam movimentos. Imagine aqui, eu, você, mais 3 colegas nossos aqui, nós realizamos uma apresentação de movimentos de luta. Parecido, digamos, com uma coreografia, professor Felipe? Mais ou menos São isso. movimentos sequenciados. Exatamente, exatamente. E karatê é uma luta de ataque e de defesa, de socos e de chutes. Também as faixas que determinam a graduação. E eu virei aqui para trás para mostrar o kimono, porque o kimono também é a vestimenta do karateka, que é como a gente chama. Tá? Vamos para o boxe. O boxe, vocês já ouviram falar, a professora Vânia conhece o boxe também. O boxe, eu posso chutar no boxe, professora Vânia? Não, como a gente falou que aquele outro esporte, a gente usava o taekwondo, né, professor Felipe? Taekwondo. A gente usava os membros inferiores com chutes. No boxe, a gente usa os membros superiores. Até agora falando só de esportes, de modalidades que a gente consegue trabalhar o corpo todo. Já no boxe, não quer dizer que eu não vou trabalhar as pernas. Vou trabalhar e muito as pernas. Pela movimentação, né, professor? Mas não vou atacar o meu adversário vou atingir utilizando as pernas, isso mesmo. O boxe, as pernas, eu acho que é muito importante por causa disso que você comentou. É a movimentação. Então você tem que estar sempre pronto para atacar e para até fugir do seu adversário. Com certeza, para não ser atingido. Exatamente. E o boxe é só soco no boxe. E não existe graduação. A categoria do boxe é dividida por peso. Sabe? Então um atleta com uma determinada pesagem, 50 quilos, vai lutar com outro com um peso próximo dele. E daí são os pesos galos, pesos médios, pena, existem também peso pesado, meio pesado, e assim vai determinando a categoria do boxe. E a gente tem boxe aqui no Brasil. Éder Joffre foi um grande lutador. Perguntem aí para a família de vocês, para os pais, para os avós. O Acelino Freitas, o nosso popó. O Maguila, também que a gente conhece. Esses que nós, o professor Felipe, falou no começo da nossa aula, né? Isso mesmo. Então são todos atletas do boxe, né? Isso. Temos outra luta, que é o judô. Judô bastante conhecido pela filosofia de respeito, né? Algumas pessoas podem conhecer muitos centros de treinamento de judô. Até mesmo em algumas escolas tem, né, professor Felipe? Tem algumas escolas existem, exatamente, projetos que tem o judô. E o judô é uma luta, existe o ataque, existe a defesa, mas você não dá soco, você não realiza soco no judô, nem chute. Você realiza o quê? Pegadas. Através do kimono também, assim como no taekwondo, assim como no karatê, o judô também se utiliza de kimono e da faixa de graduação. E por que o kimono existe no judô? Para ajudar a gente fazer as pegadas. Aonde você pega na gola aqui, né? Na gola, na manga, né? E isso vai ajudar você a realizar seu movimento. E como é o movimento do judô? Movimento de perna e rasteiras, fazendo o adversário ter quedas. Desequilíbrio, né? Muitos desequilíbrios, daí também tem a pontuação no judô. Se você realiza uma queda no adversário, ele cai com as costas no chão, tem uma pontuação. Tem uma pontuação. Diria que é o ippon até, que é o que acaba a luta. Você conseguindo fazer esse movimento, você vence a luta. Mas tem o vazare, tem outros nomes também, as pontuações né? do judô, exatamente.
Então já passamos para o judô. Vamos para uma luta bacana, eu acho muito legal essa luta. O sumô. E ela é bem antiga, né, professor Felipe? Bem antiga, e quem acha aí que o sumô não tem regras, é para qualquer um lutar, tá enganado. Lá no Japão, que é onde se originou o sumô, a importância do sumô no Japão, eu diria que é bem parecida ou quase a mesma para o futebol aqui no Brasil. Sabe? Ela é bem praticada, né, professor Felipe? Muito praticada, muito... as pessoas assistem muito sumô, eles gostam muito do sumô, assim como nós brasileiros gostamos de futebol aqui no Brasil. E o sumô, como que funciona, professora Vânia? Será que é com chutes, com soco, professor Felipe? Não existe soco nem chute, é proibido realizar soco e chute. O sumô, a gente realizou aqui, ó, uma mini arena, né, professora Vânia? Não, a gente terminou aqui um espaço que é onde o pessoal do sumô tem que fazer a luta deles. E como que funciona a luta do sumô? Eu tenho ou que derrubar o meu adversário, utilizando os braços, empurrando, ou eu tenho que tirar ele para fora dessa linha determinada no chão, ou linha ou espaço que eles têm no chão. Então não tem soco nem chute, né? E o atleta de sumô, gente, ele é muito técnico, né? Ele treina muito, ele se cuida muito para ser, eu não sei o nome, vou procurar saber, depois eu vou procurar falar para vocês. Porque no judô é o judoca, no sumô, a gente não sabe se é o sumoca, mas eu acho que não. Um lutador de sumô. Mas a gente também vai descobrir aí, a gente passa para vocês depois, não tem problema não. A próxima luta é uma luta muito conhecida. É uma luta... Capoeira! Quem aí já ouviu falar sobre a capoeira? Capoeira. E falando em capoeira, a gente manda um abraço para quem? Professora Tica, professora Susan. Ela é a mestre de capoeira. A capoeira, a graduação não é com faixas assim, são com cordas, mas também tem as cores, né? A vestimenta da capoeira, calça e uma camiseta, geralmente branca, né, professora Vânia? Sim. E a capoeira a gente utiliza de chutes, né, e movimentos com os braços, movimentos de ataque e de defesa. Mas às vezes nem encostando no colega, só realizando o movimento. Exato, né? Exatamente. E outra curiosidade sobre a capoeira, como nós tivemos ali algumas lutas que se originaram na Tailândia, no Japão, né? A capoeira, onde que se originou, professor Felipe? A capoeira é uma luta nossa, né? Aqui no Brasil. Exatamente. E temos mais uma luta pra gente fechar esse ciclo aí de informações de lutas pra vocês. E lembrando que não são só essas lutas, são algumas que a gente pegou até pra gente não ocupar todo o espaço da nossa aula e pra gente fazer algumas atividades também, né, professor Isso Felipe? mesmo. Temos a luta olímpica. Também tem nos Jogos Olímpicos a luta olímpica. Ou luta greco-romana. Por quê? Porque surgiu lá na antiguidade, na Grécia, Roma, com atletas realizando esses combates. E qual é a ideia da luta greco-romana? Pegadas e quedas, professora Vânia. Até, digamos, parecidos alguns fundamentos com o do judô, né, professor Felipe? Com o do judô e com o do sumô, porque você também tem uma linha pré-determinada ali no chão, um círculo, e você tem que imobilizar o adversário com as costas no chão. Porque no sumô é muita pegada, é empurrar. Na greco-romana é meio parecida. No judô também. É muita pegada e tem que derrubar e encostar as costas do oponente no chão. E na luta olímpica também. A ideia é imobilizar o adversário com as costas no chão. No judô a gente tem que derrubar somente o atleta com as costas no chão. Derrubou, você consegue pontuar. Na luta olímpica você tem que colocar as costas do atleta no chão e imobilizar ele ali, deixar por um certo tempo ele imobilizado. Entendi, professor Felipe, muito bom entender um pouquinho as diferenças de cada uma das lutas, as características. Algumas usam o kimono, alguns você está descalço, usam a luva, né? a corda, a faixa. Então existem essas várias lutas com vestimentas, digamos assim, com equipamentos diferentes, né, professor Felipe? Isso mesmo. A gente trouxe para vocês aqui um pouco só de de cada uma dessas lutas, como a professora Vânia disse. E agora, professora Vânia? Então, vamos com essas
essas lutas que nós separamos aí para vocês, vamos fazer um jogo. Então nós vamos arrumar e a gente já volta. Beleza, pessoal. A gente organizou aqui um jogo pra gente fazer junto com vocês agora aí. Vocês vão ter que fazer o quê? A gente tem aqui um quadrado que vai aparecer para vocês aí na casa de vocês também. Podem dar uma olhadinha para vocês aí e acompanhem. Acompanhem que eu vou falar para vocês a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Na primeira linha, vocês têm lá sumô, judô e taekwondo. Na segunda linha, vocês têm boxe, karatê e luta olímpica. E na terceira linha, vocês têm kickboxing, muay thai e capoeira, que foram as lutas que a gente conversou com vocês aí anteriormente. Contou um pouquinho sobre cada uma delas, né, Isso. professor Felipe? Agora, eu vou passar uma sequência de imagens para vocês e no final vou fazer uma pergunta. Nossa, mas que difícil, não estou entendendo nada, professor Felipe. Então vocês vão entender. Não, vocês vão entender na hora que a gente começar a passar. Então eu vou passar 3 sequências de imagem com uma luta só. Primeiro eu mostro todas e depois eu mostro uma luta, outra luta e outra luta. Na sequência, eu pergunto qual foi a terceira imagem que você viu e você tem que acertar qual luta era. Vocês aí me ajudem, hein, gente? E quem vai acertar é a professora Vânia. Respondam em casa e aí de repente eu consigo ouvir, mentalizar o que vocês falaram. Vai lá, professor Felipe. Então aí na tela de vocês, todas as lutas, né? Agora eu vou começar a passar para vocês. Vamos lá. Marquem aí. Sumô, karatê, judô. Agora vem a pergunta. Vamos ver qual vai ser a pergunta? Qual foi a primeira Na imagem? tela para vocês aí. Qual foi a primeira imagem que apareceu? Você lembra, professora Vânia? Então, professor Felipe, eu acho que foi o sumô. Vou colocar aqui a nossa luva de boxe em cima. Em cima? Oi, professor Felipe. Vamos para a resposta lá. Olha lá. Muito bem, muito bem. A primeira, com 3 sequências, é mais fácil, né? Agora a gente vai mostrar novamente para vocês aí e eu vou aumentar uma sequência. Vamos lá. Vamos lá, começou então. Primeira sequência com todas as lutas. Então, karatê, taekwondo, boxe, capoeira. E agora? E aí, qual foi a quarta imagem que apareceu? Qual foi a quarta imagem, professora Vânia? Professor Felipe, eu estava pensando aqui na primeira. Qual foi a primeira? Eu acho que foi o karatê. Eu vou colocar no karatê. No karatê? Vamos ver se eu então. acertei ou não, professor Felipe. Foi a capoeira. Foi a capoeira. A vestimenta estava parecida, né? Aqui, ó. É, foi a capoeira. Aqui. Mais uma, professor Felipe, mais uma. Mais uma. Vocês viram, né, que foi aumentando ali a sequência das lutas. Mais uma sequência para vocês lá, pra gente encerrar esse jogo aqui. Vamos lá. Primeira imagem, com todas as lutas. Kickbox, taekwondo, muay thai, sumô, boxe, judô. E aí? E qual foi a quinta imagem, professora Vânia? Não ficou mais difícil agora? Pois é, quando é a primeira é mais fácil. Ó, Né, eu vou fazer um movimento que tem uns colegas ajudando a professora Vânia aqui por trás. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Isso aí me ajuda porque está tem uns difícil. colegas aí que estão ajudando a professora Vânia. Vai lá, professor Felipe, me ajuda. Eu vou fazer um movimento aqui, ó, para colocar a câmera na gente aqui, ó, daí eles vão ver o movimento, ó. Professora Vânia. Ai, obrigada, professor Felipe. Eu acho que foi o boxe. O boxe, olha lá a resposta. Era boxe mesmo. Obrigada Era aí, boxe gente. mesmo. É isso aí, pessoal. E a gente, como parou no boxe, a gente vai dar uma reorganizada aqui novamente e vai só virar a página para vocês aí. E a gente vai voltar e aprender alguns golpes do boxe, pode ser, professora Vânia? Combinado. Combinado? Vira a página aí, então. Viramos a página aqui, pessoal, e a professora Vânia já tá com a luva dela gente. nas mãos. E não esqueçam, se vocês não têm a vestimenta aqui, o equipamento, Vai sim. Vai sim. Só cuida onde você vai fazer o Só libera um golpe, espaço né? aí, em casa, afasta a mesinha, tudo. E a mesma coisa, se você não tem esse equipamento,
Não Você esquece usa esse. almofada, travesseiro, colchão na parede, só Isso para você entender o movimento. Pessoal, a gente parou no boxe ali no último jogo, né? Então a gente vai realizar soco do boxe. Mas como que a gente vai realizar soco? A gente vai realizar um movimento, né? Professora Vânia já com a luva dela na mão, calçada as luvas, mas a gente não calça o tênis, não, a gente calça luvas também para poder realizar os movimentos. Primeira coisa, professora Vânia, perna dominante, o lado dominante do teu corpo. O meu qual é? direito. Então você coloca ele atrás e o esquerdo na frente. E você vai formar o quê? A base. A tua base. Essa é a tua base de segurança, né? De força que você pode utilizar durante a luta. Tendo essa base já definida, formada, perna direita atrás, perna esquerda na frente, a gente vai realizar aqui a armação dos braços, né? A gente vai armar os braços para realizar o soco. Ó, cotovelo na altura do peito e as mãos na altura do queixo, né? Na altura do rosto aqui. Até para proteção, né, professor Felipe? A parte de baixo protege membros inferiores e as mãos protegem os membros superiores, cabeça, porque a mão não fica parada, ela se movimenta. Então a gente fica com ela aqui, mas se a gente for tomar um golpe, a gente vai mexendo para se proteger. Uhum. Então, a gente vai aprender um soco que tem no boxe, que tem no Muay Thai, que é o... Sabe, lembra do nome do soco? Direto? Jab. O soco que vem primeiro é um soco para deixar o adversário meio desconcertado, é um golpe rápido, é o golpe mais rápido. Rápido e curto, né, E professor Felipe? curto, é o jab. J-A-B, jab é o nome. Que é esse onde o braço está mais próximo do adversário. Braço da frente. Minha perna direita atrás, meu braço esquerdo está na frente. Então, o jab é esse soco aqui que vem, porque ele vem rapidinho e curto. Então, meu jab é com o braço esquerdo. Se a minha base é trocada, o meu jab vai mudar. Ele vai ser com o braço direito. Tá vendo? Trocou. Isso aqui, né? A minha é igual a da professora Vânia. A minha perna dominante é a direita, então a direita fica atrás e o braço esquerdo na frente. Então, professora Vânia, vamos dar um jab aí? Um não, vamos dar 5. Tá. Só jab. A outra Vira. mão a gente vai ficar Só paradinho protegendo aqui. Isso, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que eu dou, eu estico o braço, gente, dá uma viradinha aqui, ó. Exatamente. Certo? Você bate e o teu ombro joga o teu braço junto. Para quê? Para sair mais potente esse golpe. Ótimo. O jab, ele é um golpe curto e rápido, mas é um golpe também para tomar a distância do adversário. Porque depois que você solta o golpe do jab, ó, você soltou o jab, tomou a distância, daí esse braço que está atrás vem com uma potência maior no teu soco, que é o... Direto, que eu pensei que ele ia falar primeiro do direto. Exatamente. Não, primeiro a gente fala do jab. Então a gente vai fazer uma sequência, jab e direto agora. Vamos lá. Vai fazer de lado, professora? Isso. Pode fazer então. Então a gente fez lá, jab, voltou, direto. O direto, como ele vem de trás, ele vem com uma potência maior. Você acaba usando toda a parte superior aqui, então todo O quadril corpo. você usa também, porque o quadril ele vai fazer uma rotação. A tua perna lá atrás vai se movimentar também, ó. Vou fazer de lado para vocês verem. Você soltou o jab, voltou. O direto, olha o meu movimento de pé lá atrás, ó. Olha o meu pé que está fazendo. Então, eu solto o jab e eu uso não só o braço, eu uso meu corpo todo para soltar esse golpe para ele sair mais potente. Tá? Ótimo. Então vamos Eu lá. vou me proteger aqui. Vou colocar os aparadores de soco. E a professora Vânia vai soltar jabs e direto. Então vai ser uma sequência. Jab direto, jab direto, jab direto. 3 vezes, tá? Então vamos lá. Jab aqui, Jab aqui. direto aqui. Isso. Vamos lá. Jab, direto. Jab, direto. Mais uma. Jab, direto. Beleza. É legal. É legal, é gostoso. Jab direto, professora Vânia. Tranquilo? Tranquilo, professor Felipe. Então agora a gente vai fazer mais outros 2 golpes. O que nós vamos fazer, professor Felipe? O cruzado. O jab a gente já aprendeu, o direto também. A gente voltou. O cruzado, ele vai cruzar toda a parte, né, do rosto aqui do nosso oponente. Então Então ele vai ele vem cruzar lá na de nossa trás frente. Ó. e Isso. Ele vem vem pro outro cruzando. lado. Cruzando.
cotovelo na linha do braço. Não é assim, não é assim. Ele vem retinho, tá? Então, esse foi o cruzado. A gente vai fazer jab, direto e cruzado agora. Vamos lá. Jab, direto, voltou, cruzou. Perfeito, mais uma vez. Jab, direto, voltou, cruzou. Mais uma vez. Jab, direto, voltou, cruzou. Fácil? Digamos que tranquilo. Tranquilo. Fácil, fácil. Vamos colocar mais um golpe aí. 4, tá? A sequência dos golpes a gente vai fazer. Então, ó. Jab, direto, cruzado, voltou de novo e o uppercut é o nome desse golpe. Digamos assim, professor Felipe, somente o jab que eu vou usar o braço esquerdo, que não é o dominante. No nosso treino aqui. Sim. Para um atleta mais apurado, ele pode realizar esses movimentos com outros golpes. Mas como a gente está no início, eu acabo usando com o braço direito. Perfeito. Perfeito. Essa é uma fala muito importante da professora Vânia. Usamos só o jab com a mão esquerda. Os outros 3 golpes com o braço direito. Vamos lá então. Jab, direto, cruza, uppercut. O uppercut é o corte para cima que a gente fala. Que vem de baixo para cima. O gancho, né, professor Felipe? O gancho. Aprenderam aí? Que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, professor Felipe. Calçando as minhas luvas e os aparadores. E a professora Vânia vai fazer. A gente vai fazer devagar a sequência. Uma sequência, né, professor Felipe? Jab, direto, cruza e o upper. Ela já tá uma craque. Vai um pouquinho para trás, professora Vânia. Isso, por quê? Porque a gente se movimenta. Ela vai fazer de novo, igual ela fez jab direto, ela vai fazer 3 vezes esses 4 golpes que a gente aprendeu. Sem parar. Vamos lá. Vamos lá. Jab, direto, cruza, upper. Jab, direto, cruza, upper. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Então, Interessante, bacana, professor Felipe. então nós realizamos 4 golpes. Sabe quantos golpes a gente deu aqui só nesses 2 minutinhos que a gente fez? Não sei, mas foram alguns, professor Felipe. 4, 4, 4. Nesse último aqui, 12. Só nesse último. E nos outros a gente fez mais 4, então a gente fez quase uns 30 golpes aqui. Só nessa brincadeira E de nesse lutar. curto tempinho aqui que nós Nesse chegamos, tempo né, professor curto. Felipe? Para vocês entenderem, então a gente realizou jab, direto, cruzado e o upper. Esses golpes que a gente realizou aqui, em qual lutas que vocês identificam esses golpes? No boxe. No boxe, no Muay Thai existe também. No MMA. O MMA, exatamente, nessa mistura de artes marciais, tem esses golpes também. Então, para vocês ficarem mais ambientados, agora quando vocês virem uma luta, assistirem uma luta de boxe, vocês vão poder identificar, vão falar assim, olha lá, esse golpe jab aí eu já ouvi falar na aula com a professora Vânia fazendo. Isso mesmo, né? isso mesmo. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Essa proposta de luta, mas tendo respeito, consideração pelo oponente, né? Porque isso aqui é luta, não é briga. Não teve violência nenhuma aqui. A gente fez de uma forma leve, gostosa. A gente tem que ensinar, né? Vocês estão aprendendo aí. Mas aprender através da violência? Jamais. Violência, tô fora. Longe de mim. Exatamente. Isso, não. Professor Felipe, me fala aqui, o que a gente aprendeu então hoje? Nós estamos Então- falando aqui dos golpes, mas o que a gente aprendeu hoje? Ó, falamos um pouquinho aí desse assunto delicado de lutas e brigas. Você luta, ninguém briga. A gente realiza movimentos de luta e a gente aprende com as lutas, com a filosofia das lutas, com o respeito. A gente não aprende só o respeito em casa, com os nossos pais, a gente aprende a respeitar também um adversário, um oponente, um colega. Isso mesmo, professor Felipe. Aprendemos sobre algumas lutas, quais? Kickboxing, judô, muay thai, karatê, boxe, luta olímpica, capoeira, A greco-romana. greco também tinha ali. E também, antes disso, professor Felipe, num videozinho ali a gente viu um pouco sobre a história das A lutas. história das lutas. Sem falar desses últimos golpes que a gente realizou. Pessoal, que bom ter vocês aqui com a gente. A gente espera que vocês tenham curtido aí essa aula e fiquem com a professora Vânia. Olha lá. dando som.